Vamos lá, pessoal. Disciplina. Como ter disciplina para você poder gerenciar as suas tarefas. Bom, foi compartilhado com você diversos princípios. Foram e serão compartilhados com você ainda mais princípios, mas foram compartilhados com você cerca de 17 princípios. E esses princípios são responsáveis por te ajudar a gerenciar as suas tarefas. Através da gestão de tarefas, que é um primeiro pilar para que você possa atingir o 8-4, ou seja, para que você possa fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Então, foi construído esse primeiro pilar através da gestão de tarefas, só que existe algo muito importante para te ajudar nos princípios anteriores. Ou seja, um princípio pode auxiliar todos os outros princípios. Os princípios, eles trabalham em conjunto. E o princípio que eu vou falar aqui hoje é o princípio da disciplina na gestão de tarefas. Como você faz para manter a disciplina, ou seja, como você faz para manter a constância da aplicação dos princípios abordados até agora. Porque nós falamos de bloco de tarefas, priorização, planejamento diário, planejamento semanal, planejamento mensal, planejamento anual. Falamos de identificação, objetivo, meta, checklist do que fazer, checklist do que não fazer, priorização. Falamos de ferramentas de gestão de tarefas. Falamos de mini tarefa, falamos da tarefa ou objetivo, falamos de todos esses assuntos. Só que tudo isso é importante, sim. Cada um desses princípios tem o seu papel e provavelmente se você está colocando esses princípios em prática, ótimo, fantástico, você já deve estar percebendo mais organização, mais planejamento, mais clareza, que é a proposta do pilar da gestão de tarefas. Só que não é só fazer um dia que vai gerar o resultado. Ou seja, não é só pegar os princípios e colocar eles em prática hoje ou amanhã ou em um momento rapidamente e pronto. Não. É você colocar esses princípios em prática todos os dias, diariamente, constantemente. Para você fazer isso, você vai precisar de disciplina. Então hoje eu vou compartilhar com você como desenvolver a disciplina na gestão de tarefas, ou seja, como desenvolver a disciplina especificamente para você conseguir gerenciar suas tarefas, que resumindo, você colocar em prática os princípios, os 17 princípios, ao todo são 18 princípios, né? Esse daqui é o princípio 18, mas os 17 princípios abordados anteriormente. Mas antes disso eu vou ter que falar com você o que é disciplina. Por que desenvolver a disciplina? Qual a importância da disciplina para você poder atingir o 8-4? Né? A gente não pode esquecer do nosso propósito aqui, que é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Em outras palavras, como é que você faz realmente na metade do tempo determinada tarefa. Então a proposta, agora vamos começar bem do básico, bem de baixo mesmo. O que é disciplina, primeiramente? Bom, a disciplina, ela tem diversas definições, tá? Mas a disciplina, aqui no nosso ponto de vista, aqui no nosso contexto de gestão do tempo, que também é um termo bastante utilizado dentro do desenvolvimento pessoal, dentro da alta performance, a disciplina. Disciplina é você manter a constância
manter a constância na realização de algo. Então, basicamente, a disciplina pode ser chamada de hábito? Pode. A disciplina é você fazer algo todos os dias, que também é considerado um hábito. Então, por exemplo, se você acorda todos os dias às 5 horas da manhã, você tem a disciplina para acordar às 5 horas da manhã. É claro que o que define a disciplina, mais especificamente, né, independente da situação, não é o que a pessoa faz um dia, certo? Então não é você acordar 5 horas da manhã hoje e amanhã você acordar 9 horas da manhã e depois de amanhã você acordar 5 horas da manhã e depois de amanhã você acordar... Não. O que define a disciplina é realmente a constância. A constância de você fazer todos os dias algo. É claro que tem hábitos e hábitos, tem práticas e práticas, tem projetos e projetos. É claro que nem tudo tem as suas exceções, que não podem ser feitas todos os dias, mas tem coisas que devem ser feitas semanalmente, tem coisas que devem ser feitas quando possível, tem coisas que devem ser feitas todo mês ou todo ano. Então, a disciplina de uma maneira geral, né, ela é mais voltada para algo que você vai fazer todos os dias. Por exemplo, se você é uma pessoa que pratica atividade física, todos os dias você pratica atividade física, você é uma pessoa que tem disciplina em praticar atividade física. Por exemplo, a gente está na live, na aula 19, na live 8-4, a gente está na aula 19. Eu já tenho um pouco de disciplina, né? Eu já estou desenvolvendo a minha disciplina em relação à aula, tá? Como é que eu vou saber, Vitor, que minha disciplina já está desenvolvida e tal, e eu já não preciso mais? Meio que o hábito já está criado. Tem uma definição de quanto tempo dura para a gente poder criar um hábito? Então, cara, na verdade, os hábitos, não existe uma definição específica de tempo para criação de hábitos. Pelo menos no meu ponto de vista, não existe isso, tá? É claro que quando você está começando um novo hábito, talvez no primeiro dia seja fácil. Por quê? Porque você talvez está super empolgado. É claro que essa questão de começar super empolgado ou não, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas tem pessoas que começam uma determinada coisa super empolgado e depois isso vai sendo diminuído aos poucos. Ou seja, a pessoa vai perdendo, né, esse brilho, perdendo essa vontade. Quando ela se depara para ter que fazer aquilo todos os dias na vida dela, né, manter essa constância todos os dias. Então muitas pessoas desistem por aí. Porque assim, no momento de empolgação é fácil, né, ter disciplina. Hoje eu vou fazer porque eu estou empolgado. Amanhã talvez você continue empolgado. Mas depois de amanhã, a empolgação ela começa a passar. A empolgação vai embora. E aí a pergunta que fica é: o que você faz quando a empolgação vai embora? O que você faz quando essa empolgação vai embora? Então é muito importante você ter clareza disso. Então, assim, no meu ponto de vista, não existe dia para... Não existe essa questão de demora 21 dias para criar um hábito, demora 30 dias para criar um hábito, demora 66 dias para criar um hábito. Não existe isso, pelo menos não no meu ponto de vista. Por quê? Porque isso varia de pessoa para pessoa, varia de hábito para hábito. Às vezes uma pessoa já começou a desenvolver aquele hábito no passado e agora tá tentando retomar, né, esse hábito novamente. Tem pessoas que nunca fizeram determinada coisa e vai ter e tem uma dificuldade muito grande com aquilo que está querendo criar o hábito. Tem pessoas que passaram 10 anos tendo um determinado hábito e agora está querendo mudar esse hábito, né? Está querendo criar um hábito antagonista, um hábito ao hábito anterior. Então tudo isso
faz com que seja diferente a criação do hábito. Então não tem como definir 21 dias, 30 dias, 66 dias, ou sei lá, 50, 70, 80 dias. Então não tem como definir quanto tempo vai durar. Mas o ponto aqui, gente, não é exatamente a criação do hábito em si. Tá? O ponto aqui é você pegar, fazer, praticar, praticar, praticar. Praticou, ótimo, continua praticando. Depois que você já acredita que você já pegou realmente o hábito, depois que você acredita que você já tem aquele costume de fazer determinada coisa, determinada atividade, determinada tarefa, determinado projeto, aquilo que você está buscando ter disciplina, aí você começa a entrar na excelência. Você pode começar a buscar melhorar mais. Você pode buscar ter maestria naquilo que você está fazendo, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que começar realmente. Então, o que é disciplina? Disciplina é você fazer algo todos os dias, constantemente. Você manter a consistência, né? Você manter a constância para aquilo que você está realizando. Vitor, eu acordo todos os dias às 6 da manhã. Isso é, você tem disciplina para acordar às 6 da manhã. Tá? Isso provavelmente é fantástico, deve estar te ajudando na sua vida para que você aumente a sua produtividade, né? Eu tenho o hábito de ler todos os dias, então você também tem a disciplina para a leitura. Você tem o hábito de dormir às 11 da noite. Todo dia você dorme às 11 da noite, vai se deitar às 11 da noite. Então você tem o hábito de dormir às 11 horas da noite. Então, para tudo aquilo na sua vida que você faz todos os dias, constantemente, sem exceção, né? sem exceção do sábado e do domingo, sem exceção de feriado, você está, acredita em mim, criando o hábito. Você está tendo a disciplina para aquilo que você está realizando na sua vida. E, gente, em todo final de pilar, o pilar, esse pilar sempre vai estar presente, tá? Em todo final de pilar, né? No caso aqui a gente está falando do pilar da gestão do tempo, como ter disciplina na gestão de tarefas. Depois, o próximo pilar que a gente vai estar trabalhando bem profundamente é o pilar da otimização de tarefas. No final desse pilar vai ser abordado também o tema disciplina, só que disciplina na otimização de tarefas. Como realmente colocar em prática de forma disciplinada os princípios da otimização de tarefas. E depois, também no princípio 18, é o pilar 3, gestão de energia. Como realmente ter energia, e aí você vai precisar colocar em prática 17 princípios, incluindo o princípio da disciplina da gestão de tarefas. E se tem uma coisa que eu falo em toda a aula, né, eu abordei o tema princípios, abordei cada um dos princípios em cada uma das aulas, e se tem uma coisa que eu falei dentro dos princípios, sempre coloque os princípios em prática. Coloque os princípios em prática. Teve acesso ao princípio? Gostou do princípio? Gerou valor para você? Conseguiu aprender? Conseguiu assimilar? Ótimo. Agora coloque em prática. Porque é o seguinte, um problema que eu vejo é a pessoa só ficar na teoria. Teoria e prática é a combinação perfeita. Teoria e prática é a combinação perfeita. A teoria, você precisa da teoria, né, para você conseguir ter o conhecimento, ter a informação que você precisa saber para que você possa colocar em prática. Então você precisa de teoria, você precisa do conhecimento, você precisa de toda a base teórica que você vai adquirir, que você adquiriu ao longo das aulas.
que você vai adquirir ao longo da metodologia. Então você está tendo acesso ao conhecimento, você está tendo acesso à teoria. E como colocar essa teoria em prática ainda. Né? Você está tendo acesso aos exercícios, a exemplos, né? Para você ver conforme a sua realidade, como é que você adapta isso conforme a sua realidade, conforme o contexto em que você vive. Mas é extremamente simples de poder aplicar isso. Só que você não vai precisar só da teoria, você vai precisar da prática. Você vai precisar pegar tudo que a gente viu, só que você vai precisar pegar essa teoria e implementar essa teoria na prática. Ou seja, você vai precisar executar, você vai precisar fazer, você vai precisar, em outras palavras, tomar a ação para colocar em prática cada um dos princípios abordados. E é muito importante você colocar em prática cada um dos princípios abordados. Então, sem teoria, então com teoria, sem prática, você só tem um conhecimento. Você é uma pessoa que consegue conversar bem sobre esse conhecimento que você tem. Você é uma pessoa aparentemente inteligente porque tem acesso a mais uma informação, e isso é importante, né? Ter acesso à informação, ter acesso a conhecimento. Aliás, o conhecimento é um atalho para realmente você ir em direção ao que você está buscando na sua vida. No nosso caso aqui, essa metodologia, que no caso o conhecimento, né, a teoria oferecida, é uma teoria para você atingir 8-4, ou seja, você já deu um grande passo, que é ter acesso ao conhecimento para atingir 8-4, só que você vai precisar de prática. E aí vem a questão, sem prática. Aí vem a questão, sem a prática. Teoria sem a prática também não dá resultado. E prática sem teoria também não é interessante. Por quê? Porque você vai estar fazendo um monte de coisa no seu dia a dia, às vezes você não sabe exatamente o que... Você não tem muita clareza do que você está fazendo, você às vezes não tem um método, você não tem um conhecimento, você não tem uma bagagem teórica. Então a prática sem teoria também, você fica por aí andando sem ter um destino claro. Agora, quando você combina a teoria e a prática, você consegue ter resultados. E a disciplina na gestão de tarefas, a disciplina é isso. Então, por que você vai querer? Por que desenvolver a disciplina? Exatamente. Por que a disciplina é importante para você poder atingir o 8-4? 8-4, como você escuta falar bastante, 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Em outras palavras, é você conseguir realizar sua tarefa na metade do tempo. Para você conseguir realizar, para você poder atingir o 8-4, para você realizar sua tarefa na metade do tempo, você vai precisar utilizar princípios. Você vai precisar construir pilares, que é chamado de... os pilares são 3 pilares, que no caso é o pilar da gestão de tarefas, o pilar da otimização de tarefas e o pilar da gestão de energia. Você vai precisar construir cada um dos pilares, e para isso você vai precisar desenvolver os princípios que estão dentro dos pilares, certo? Então, cada pilar tem 18 princípios, ao todo são cerca de 54 princípios. Esses princípios são o que te faz construir os pilares, tá? E através desses pilares, você vai conseguir atingir o 8-4. Só que, até agora a gente está falando da teoria, né? A gente está falando das aulas, a gente está falando de toda a bagagem teórica. Para isso, você vai precisar colocar em prática, né? Ou seja,
Você teve acesso ao conhecimento, até para você assistir esse conhecimento, até para você assistir realmente a aula de cada um dos princípios, você teve que ter disciplina para isso. E aí, para você poder atingir 8-4, você precisa construir os pilares, construir os princípios, construir os pilares para poder atingir 8-4. Para você poder construir os pilares, você vai precisar construir os princípios. E para você poder construir os princípios, você vai precisar de disciplina. Disciplina para colocar cada um deles em prática. É colocar cada princípio em prática. Não adianta você definir hoje o que é sua priorização e amanhã você ignorar esse princípio. Não adianta você se programar para o bloco de tarefas e depois você ignorar o seu bloco de tarefas. Não adianta você fazer o seu planejamento todo domingo e depois você não seguir exatamente esse seu planejamento ao longo da semana. É claro que o planejamento muda, mas não é ignorar determinadas tarefas que aparentemente você escreveu como tarefas prioritárias e você ignorar essas tarefas, já que são tarefas importantes para você que vão te levar em direção ao objetivo que você quer alcançar. Então é importante você definir esses objetivos. É importante você definir, realmente colocar em prática cada um dos princípios abordados. E como é que você vai fazer isso? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai abrir o seu bloco de notas e você vai abrir o seu bloco de notas, você vai clicar em criar nova nota. Entrou na nova nota, você vai escrever o título assim: Disciplina na gestão de tarefas. Concluído, depois que você concluiu, depois que você criou já a sua nova nota da gestão da disciplina na gestão de tarefas, agora é hora da gente preencher essa nova nota, tá? Para isso, o que eu quero que você faça? A primeira coisa que você vai fazer para preencher a sua nova nota é: eu quero que você escreva os 17 princípios anteriores. Eu quero que você escreva cada um dos princípios. Tá? Escreva cada um dos princípios. Como assim, Vitor? Como assim? Você quer que eu faça o exercício de cada um dos princípios dentro de um bloco de nota? Não é isso que eu tô falando. Eu quero que você escreva cada um dos princípios. Você vai escrever, por exemplo, princípio 1, identificação. Aí você vai soltar 2 linhas, princípio 2, planejamento. Você vai soltar 2 linhas, princípio 3, ciclo de planejamento. Soltar 2 linhas, princípio 4, objetivo. 5, meta. 6, checklist do que fazer. 7, checklist do que não fazer. 8, priorização. 9, bloco de tarefas. 10, rascunho de checklist. 11, mini tarefa. 12, planejamento anual. 13, planejamento mensal. 14, planejamento semanal. 15, planejamento diário. 16, da tarefa ao objetivo. 17, ferramentas de gestão de tarefas. E por último, 18, disciplina na gestão de tarefas. Você pode até escrever o princípio da disciplina na gestão de tarefas, pois você tendo acesso a isso, né? Se você está colocando em prática tudo isso, é porque você está utilizando o princípio da disciplina na gestão de tarefas, então coloca ele. Então escreva todos os princípios, tá? Agora você tem clareza de todos os princípios que nós vimos. Se você ainda não tem clareza sobre cada um dos princípios, como colocar em prática, eu recomendo que você reassista as aulas de cada um dos princípios, do 1 até essa aula aqui, se você quiser voltar atrás. E aí, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Agora que você já tem clareza de todos os princípios, e você já tem clareza também porque a gente já teve acesso a cada um deles detalhadamente,
detalhadamente. Agora você vai definir o horário. O horário que você vai colocar em prática cada um desses princípios. Tá? O horário. Qual horário eu vou colocar em prática o princípio da identificação? Aí você vai escrever embaixo dele, sei lá, 8 horas da manhã. Se você quiser implementar todo, é claro que, né, cada princípio às vezes vai ter um horário específico, como por exemplo o planejamento diário. Eu, por exemplo, coloco ele às 10 horas da noite. O princípio do ciclo de planejamento tem um horário também para que ele seja feito. O planejamento também. Os outros tipos de planejamento devem ser colocados em conjunto. Então, defina um horário para você colocar em prática os princípios. Esse é o próximo passo. Por exemplo, 8H, tá? O que significa 8 horas, obviamente. E aí você vai colocando e vai definindo a hora que você vai colocar em prática. E aí você vai colocar em prática todos os dias nesse mesmo horário, tá? É claro que, por exemplo, gente, tem o princípio da identificação. Tem o princípio do objetivo. Tem o princípio da meta e outros princípios que têm algumas particularidades. Você não tem que fazer o princípio da identificação todo dia. Ou você não tem que definir um objetivo todo dia. Ou você não tem que definir uma meta todo dia. Mas pelo menos você pode revisar esse exercício da identificação. Você pode revisar o princípio do objetivo. Você pode revisar o princípio da meta. Isso é o que você pode fazer. Tá certo? Essa é a recomendação do que... Essa é a recomendação do que eu quero que você faça. Então você vai definir o seu horário para isso. Mas em relação ao princípio da identificação, eu recomendo que uma vez por mês você faça esse exercício. Ou seja, você vai ter uma disciplina mensal, tá? O objetivo e a meta, depois que você definir, alcançar algum objetivo, você defina outro, tá? Outro objetivo e outra meta. Outra coisa agora importante, o ambiente. Eu falei do horário, agora eu te falo do ambiente. Aonde você vai colocar em prática esses princípios? Aonde? Aonde você vai colocar em prática esses princípios? Eu quero o lugar, o local, né? É no seu quarto, é na sala de estar, aonde? Aonde você... O ambiente faz toda a diferença na hora de você construir essa disciplina. Então a gente definiu o horário que você vai seguir todos os dias, agora é hora de você seguir o ambiente, né? Pode parecer que, como é algo muito que você tem que escrever, que você tem que criar, só que ó, a gente está falando de colocar em prática. O horário que você vai colocar em prática o princípio, tá? Em prática, a gente está falando de realizar o princípio, realizar as tarefas, preencher o planejamento. A gente está falando de realizar. E no caso, a mesma coisa é o ambiente. Você vai realizar suas tarefas aonde? Né? Você vai realizar o bloco de notas aonde? Aí, Vitor, eu vou realizar o bloco de notas, por exemplo, na minha casa, né? Eu vou adaptar isso para o meu trabalho também. Aí você pode escrever vários ambientes, se você quiser, se necessário. Porque às vezes você usa esse princípio em apenas um lugar. Mas, então defina o horário e o ambiente. Se você quiser ativar no seu celular lembrete, tá? Você pode. Lembrete, né? Porque cada princípio desse provavelmente tem uma nota dentro do seu bloco de notas. Aí se você quiser ativar o lembrete, né, do horário, para você se lembrar realmente de fazer, se colocar em prática aquele princípio, pode ser bem interessante. E agora chegamos à hora da execução da disciplina em si. Você vai pegar e você vai fazer isso todos os dias. Todo dia você vai pegar esse princípio e você vai colocar ele em prática. Diariamente. Pega o princípio e coloca ele em prática. Pega o princípio e coloca ele em prática. Então, e respeita, tá? Os seus limites, respeita também cada um dos princípios apresentados. Como eu falei, o princípio da identificação tem suas particularidades, do objetivo e da meta também. O princípio do planejamento deve ser feito uma vez na semana. E aí, para apoiar esse princípio, a gente tem um ciclo de planejamento, onde você vai manter a disciplina necessária. O planejamento, o que faz parte do planejamento
também, eu recomendo que você leia o seu objetivo e a sua meta. Depois que você alcançou o seu objetivo e a sua meta, você vai definir outro. Referente a isso, depois você vai organizar seu planejamento também. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Coloque em prática cada um dos princípios e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.